Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam bem-vindos aos Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão. Aqui comigo, meu amiguinho, o Lucas. Parecia estar morrendo nesse hoje. Então, esse meu oi, ele é a demonstração do motivo de eu não conseguir cantar. Eu não consigo nem dar um oi afinado. É uma maravilha, né? Bom dia, meu amiguinho. É isso aí. Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. E antes da gente seguir aqui, já faz aquilo que tem que fazer nessas redes aí, já comenta, curte, compartilha, sei lá o que tem de opção aí onde você tá ouvindo. Mas faz tudo que tem de opção aí, só não descurte, essa não. Mas todas as outras, faça, curta, compartilhe, interaja. É isso aí. E como vocês estão ouvindo, não vendo, ouvindo, né? A gente tá passando por essa migração de conteúdo e voltamos aos nossos casts de áudio, prezando por uma qualidade de edição do jeito que a gente gosta e a gente acredita que vocês gostam também. Então, já foi informado, você pode entrar lá no nosso Instagram para entender um pouco mais desse processo em @2nerds1bíblia. E segue nós lá e veja tudo lá, né? Com isso, meu amiguinho, vamos para Avatar. Avatar, a Lenda de Aang. Rapaz, eu lembro dessa animação. Eu lembro de ver os desenhos, o desenho da minha infância, aleatório. Porque na época a gente, não sei você, meu amiguinho, mas eu não tinha condições de seguir em ordem. Eu nem sabia qual era a ordem, na verdade. Então a gente só existia vendo Avatar na Aang. E eu já achava incrível. Depois de um tempo, já na era Netflix da vida, a gente começa a acompanhar as coisas em ordem. E talvez uma das melhores animações que eu já pude assistir, ouso dizer, talvez uma das melhores animações, uma das melhores histórias, desenvolvimento de história. E aqui falando de A Lenda de Aang, né? Temos a Lenda de Korra também. Mas eu tô aqui, estamos aqui falando hoje da Lenda de Aang, a qual foi adaptada recentemente pelo pessoal aí da Netflix, no live action, isso que está virando uma moda na Netflix, né? Pegarem aí grandes produções da animação e torná-las em live action. Então nós vamos falar um pouco sobre essa série, como foi ela e tudo mais. Se conseguiu manter o legado de toda uma animação que fez um sucesso imenso. A Netflix conseguiu manter. E também falar um pouco sobre o Aang, né, amiguinho? Falar um pouco sobre esse personagem aí. Tentar teologizar um pouco sobre ele. É isso aí. O Netflix. Avatar realmente, para uma produção americana, ela foi muito bem, né? Por que eu digo isso? Porque ela tem um molde japonês, ela tem um molde de anime, forma de animação, enredo, a história com começo, meio e fim. E a gente não estava necessariamente acostumado a ver isso em animações americanas. E Avatar veio e quebrou muita coisa. Tem um universo extremamente estruturado. E teve um filme, né? Já houve a tentativa de uma adaptação para filme. Uma desgraça de filme, uma tristeza só, não faz o menor sentido. Então haviam preocupações com essa adaptação da Netflix. A Netflix tem o costume de acertar uma adaptação e errar outras 5. Então a gente fica preocupado. Mas, cara, pra mim deu muito certo, sabe? Eu gostei muito da animação, entendendo tudo o que acontece ali, a forma como eles optaram por adaptar. Eu gostei bastante. E Aang aqui, é bem diferente o Aang do desenho com o Aang da série, né? O desenho ele é muito galhofo, se eu estou certo em usar esse termo. É brincalhão, não se leva a sério. O Aang é uma criança extremamente criança, boba. O Sokka, cara, o Sokka é um bobalhão. Não tem duas frases dele que façam sentido, sabe? Tipo, tem vários... pode ir no YouTube, colocar assim,
personagens de Avatar dividindo o mesmo neurônio, sabe? Que aí você vai ter um monte de cena deles fazendo coisas absurdas, idiotices absurdas. Claro, o desenho tem mais tempo pra trabalhar isso. Mas a série eu achei ela bem séria. Ela tem seus momentos de comédia, mas eu achei que ela trata um pouco mais desse desenvolver do herói e um pouco mais dessa responsabilidade. O desenho acaba focando muito nesse rolê da dominação e da luta e do Avatar. Tem que, né, dominar os elementos. O Avatar é o dominador dos elementos. E a série, eu acho que ela vai um pouco mais nessa responsabilidade do Avatar. São escolhas de adaptação. Eu gostei. Também gostei, não achei ruim, não. Lógico, quando a gente faz comparação, e é um grande erro sempre quando a gente recebe uma adaptação, é você querer comparar com o material original, né? Com o material que deu origem àquele produto adaptado. Então a gente tem a tendência de olhar para a animação e tudo mais. E não é a animação, não vai ser a animação, não tem como, né? Avatar e Jane tinha um outro nicho. E de fato eles queriam um ar mais maduro para o live action. Eu lembro de ouvir, não sei se foi roteirista ou se foi diretor, mas havia a intenção de fazer essa distinção em relação à animação. Então a maturidade dos assuntos, igual falar sobre a responsabilidade, sobre o herói, foi intencional. O Sokka ser menos... Ele tem aquela graça, mas não é a graça da animação. Ele não é um cara, nossa, eu vou dar gargalhadas com tudo que ele faz. Não. Ele tem ali os pontos de comédia, mas são muito discretos, porque não é o foco realmente do live action. Eles querem dar esse ar de maturidade. Legal. Não é o foco, sim, mas tem. Tem. Então, ele se mantém. O personagem é o Sokka. Ele é bobalhão. Mas é que ninguém é tão bobalhão igual o Sokka é no desenho. Então, eles trouxeram mais pra realidade. Isso foi muito bem feito, na minha opinião. Sim, eu achei que ficou legal também. Tem uma certa velocidade que me incomodou um pouco, mas eu entendi, são 8 episódios. Então, sim, teve uma certa velocidade nos episódios para dar conta de todo o livro 1. E quando você olha a animação, eles têm muito mais tempo por ter mais episódios, muito mais tempo de desenvolver. Então, por exemplo, aqui o treinamento da Katara. Como que a Katara virou aquela dobradora de água, né? Ela começou mal sabendo mexer com uma gota d'água. E, de repente, ela tá ganhando do mestre da tribo do norte, numa batalha. O que aconteceu? E a série não mostrou o treinamento dela, o esforço dela, o treinamento dela com o Aang. Mas, assim, são detalhes que não afetaram o produto final. Porque, de fato, o foco foi muito mais no Avatar mesmo. Não foi na Sokka nem na Katara. No Sokka nem na Katara. Foi no Avatar. Foi no Aang. Que também teve sua história adaptada, né? Então, o contato com os avatares, por exemplo, achei bem legal a forma como a série construiu o contato com os avatares. Então, o Aang, ele entrou em contato com cada um dos avatares dos outros elementos. Só que para ele entrar em contato, ele teve que visitar os templos onde estão cada um desses avatares, né? Que eram homenagens a cada um desses avatares. Eu achei isso bem legal. A série, ela não colocava essa obrigatoriedade de que para entrar em contato com o avatar, ele tinha que estar no templo. Não era uma obrigatoriedade. Mas na série, eles colocaram meio que esse condicionante. Para eu entrar em contato com o avatar e falar com ele, eu preciso estar no templo. Eu acho que isso é uma mitologia nova, uma adaptação nova que dá algumas possibilidades para as próximas temporadas, para talvez aí o Aang entrar em contato com outros avatares. Eu achei interessante, achei uma proposta bem interessante, sim. E tudo mais. Mas o foco realmente está na questão da maturidade, na responsabilidade, o Aang crescendo e tendo que lidar com esse conflito que é ser um avatar. Não é algo que ele se sentia apto a fazer. E com isso, né, meu amiguinho, ele tem um desafio. Aceitar essa missão de bom grado e ignorar toda a sua vida e virar um avatar, ou não aceitar e cagar pro mundo todo, ou tentar encontrar um meio termo. Eu acho legal que a série apresentou um pouco sobre isso na primeira temporada, nessa adaptação aí veio da Netflix pra gente.
Perfeito. A gente sempre vai ter, quando a gente fala do herói, essa coisa da... Não é a jornada do herói, eu acho que Avatar é um desenho que não... A história ali, do próprio Aang, eu acho que ele não se enquadra na jornada do herói. Tem a recusa, tem essas coisas, mas eu não acho que ele se enquadre na jornada do herói. Mas sempre que a gente tem esse chamado do herói, a gente tem o dilema, né? A responsabilidade pesa e tudo mais, como que vai ser. A questão aqui desse Aang, ele tem 13 anos, passam-se 100 anos, o mundo vira do avesso e ele desperta. Então, há uma dificuldade, ele não tem tempo de amadurecer. Né? Então, assim, o medo, né, ele já é natural do ser humano. A gente tem medo. O medo com o novo, ele já é fato, com o desconhecido. Agora, o medo do Aang se qualifica na responsabilidade, no desconhecido e na incerteza. Né? Então, não é só o fato de ser a responsabilidade de ser o Avatar. É de ser quem ele não é. Ele tá vendo todos os avatares falando que, olha, pra você ser o Avatar, você vai ter que ficar sozinho. Você tem que se desvincular das outras pessoas. E o Aang sempre foi aquela criança carismática, cheia de amigos e tudo mais. Então ele tá vendo o quê? Pra eu cumprir a minha responsabilidade, eu tenho que me afastar de quem eu sou. Então a grande briga desse Aang é vincular quem eu sou com a minha missão, né? Eu preciso realmente estar sozinho pra cumprir essa minha missão? Esse eu acho que é um dos grandes discursos dele, né? E até o medo da Lígia de que ela acha que ele não vai dominar os 4 elementos porque ele sempre vai usar a desculpa que ele tem os amigos dele. Dá um pouco dessa impressão. Os meus amigos... Espero que não façam isso, pelo amor de Deus. Se eles fizerem isso, eles desqualificam a série, né? Eles mexem num princípio basilar do universo. Aí ferra tudo. Mas eu entendo essa coisa do... Tipo, eu sou um cara muito independente nas minhas coisas. Então eu gosto do meu tempo sozinho. A gente é assim, né? A gente gosta do nosso tempo sozinho. Mas para exercer nossos ministérios, a gente precisa o quê? Abrir mão desse tempo sozinho, estar na igreja, estar em célula, estar na comunidade. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir mão do meu eu egoísta, de preferir ficar sozinho, e abraçar uma consciência de comunidade. Que o meu ministério, a minha missão na igreja, me faz entender, cara, é importante que eu esteja em comunidade. Tô dando um exemplo bobo. O Aang tem isso. Ele tem que passar por esse processo de ele tem que entender que há responsabilidades que ele vai ter sim que assumir sozinho, né? Então, ele tem que passar por um amadurecimento, né? É uma questão de deixar essa criança pra trás, essa coisa do querer se divertir, querer brincar, e abraçar essas responsabilidades e entender qual é a parte dele nela. Não tem problema você ter pessoas ao seu lado, claro que ele vai ter ali o Sokka, a Katara, mas ele é o Avatar. Então, até que ponto eles caminham e até que ponto ele vai sozinho. Ele vive muito isso no episódio do mundo espiritual, aonde os dois estão presos no mundo espiritual e ele tem que, cara, agora é comigo, né? Então, há um nível que é o Avatar. E aí ele tem que perceber isso, né? E, cara, é complicado quando a gente tem que assumir essas responsabilidades da vida, que chega um momento que a gente fala assim, cara, agora é comigo. Os outros, ninguém pode fazer isso. E vai ter. Tem coisas na vida. Ninguém pode fazer por nós. É a gente que tem que ir lá fazer. Então eu gostei que eles trataram muito desse assunto. Eu acho que foi o grande desenvolvimento do Aang foi nesse ponto. Ele ainda não chegou lá, mas ele tá passando por esse processo de tentar entender assim, até onde eu posso depender dos outros, e eu vou depender dos outros. E até onde eu vou sozinho. Os avatares com quem ele conversa, todos eles falam assim, ó, vai tudo sozinho, esquece relacionamento, esquece amizade, vai tudo sozinho. Senão você vai se frustrar. E ele vai no ritmo de, não, eu quero ainda ter aqui algum ponto de comunidade. Não vou sozinho em toda a jornada. Então, eu acho legal a série mostrando toda essa questão do Aang. E
Mas acho que o ponto, além da maturidade, de fato é o que mais pesa no Aang. Você querer que um adolescente de 13 anos abra mão de toda a sua vida, do jeito que ele vive, para conseguir estar sendo um avatar. Porque o Aang, ele não tem como esperar que uma criança de 13 anos faça isso. Não tem como esperar que uma criança de 13 anos queira abrir mão dos seus amigos, queira abrir mão de brincar, queira abrir mão de ser... de fazer aquelas bobices que ele faz com a dobra do ar, né? A série ela não mostrou muito, mas na animação tem bastante. O Aang, ele desenvolveu algumas técnicas com a dobra de ar. Ele era tão bom, ele é um bom mestre do ar, né? À toa que ele vira mestre do ar adolescente, criança ainda, ele já vira um mestre do ar. Apesar disso, ele não deixou de ser uma criança. Então ele quer usar a dobra do ar para brincar também. Ele desenvolve aquelas bolinhas que ele anda em cima pra brincar de corrida. Aquilo lá ele desenvolveu para brincar. Ele não desenvolveu para ser um grande avatar, para desenvolver um meio de se deslocar sendo um grande avatar. Não. Então, é assustador. É assustador. E acho que isso justifica bastante do medo dele. Há uma cobrança das pessoas para que ele seja um mestre que ele ainda não tem condição de ser. E mesmo 100 anos depois, né, ele revivendo, conforme a gente vê no live action, conforme a gente vê na animação, há essa expectativa. Só que, mas eles já passaram 100 anos, estamos em guerra com a Nação do Fogo, precisamos de um avatar. Ele é uma criança. É difícil você pedir que uma criança seja aquilo que cronologicamente ela ainda não pode ser. Ele ainda não pode ser um herói. Ainda mais nos moldes em que os avatares, como a amiga me mencionou, estão querendo impor aí. Precisamos respeitar os tempos de maturidade e desenvolvimento de cada pessoa. Precisamos respeitar que talvez a nossa mente, talvez o nosso corpo ainda não esteja preparado para receber algumas responsabilidades imensas que nós recebemos, que as pessoas têm expectativa que nós recebamos. Porque talvez ainda não estamos no nível adequado para que isso ocorra. E tá tudo bem. Eu acho que desrespeitar esses tempos é que geralmente vai gerar uma frustração, que geralmente vai gerar uma amargura de espírito. Além disso, a gente tem que tomar muito cuidado com criarmos regras para a responsabilidade que são originais da minha experiência pessoal com a responsabilidade. Vou dar o exemplo do Avatar, eu não vou lembrar o nome dos avatares, sou péssimo com isso. Mas não é nem a Kyoshi nem o Roku, foi o Avatar da Água. Eu esqueci o nome dele, da tribo da Água do Norte. Eu esqueci o nome daquele Avatar. Acho Turuk, lembrei, o Turuk. O Turuk, ele vem com uma questão da esposa, né? Então ele perdeu a esposa, perdeu a pessoa que ele amava. Ele vai ser um avatar que vai ter um curto período de vida, né? Ele vai viver ali, acho que 30 e poucos anos, porque ele vai ficar tanto tempo no mundo espiritual, resolvendo problemas no mundo espiritual, que toda a energia dele foi sugada praticamente, né? Não tem mais nada de vida nele. Tamanho foi a dedicação que ele deu à luta como avatar no mundo espiritual, por conta de ter perdido a esposa, porque ele dedicou todo esse tempo porque ele perdeu ela. Ele queria enfrentar os espíritos lá e tudo mais. E qual é a grande lição por conta da vivência dele? Qual é a grande lição que ele tem pro Aang? Abandone tudo. Você não pode caminhar com ninguém. Mas isso foi a sua experiência. Não desprezando a experiência, pelo amor de Deus. Eu não quero desprezar a experiência do mais velho, a experiência de quem veio antes. Não, é legal a experiência. Obrigado. É bom saber disso. É bom saber que há um risco. Existe um risco de eu perder os meus amigos. Existe um risco de eu perder a pessoa que eu amo. Mas isso não é uma regra que eu vou perder esta pessoa. Não é uma regra que ela vai morrer e eu vou virar um caos. A minha vida vai virar um caos. Não é uma regra. É uma possibilidade. A qual para o Avatar Turuk aconteceu. Mas o Aang pode talvez enfrentar esse risco e viver uma realidade diferente, tendo isso em mente, sabendo que há um risco. Talvez ele possa lidar de forma diferente com a questão.
nós sabemos, né? Se o live action seguir a animação, a gente sabe que ele vai lidar. Ele vai saber lidar com a situação. Ele vai ser quem ele é graças ao Avatar, ao Sokka, graças a Katara, graças a Toph, que ainda não apareceu, graças ao Appa, graças ao Momo. É esse grupinho meio caótico, graças ao Zuko. Eu tô falando aqui, deduzindo que todo mundo que tá ouvindo aqui já viu a animação. Graças a todos esses personagens que não abandonaram, que o Aang não abandonou, que ele virou quem ele é. Que ele virou o grande avatar que ele vai se tornar, né? O Aang, ele, tanto na animação quanto na série, ele é um personagem que ele consegue desenvolver uma maturidade rápida, né? Porque assim, ele nunca vai deixar de ser bobão. Esse é a personalidade dele. Ele é um cara alegre, ele é um cara brincalhão. Seja na série, porque na série ele é mais melancólico, eu sei, mas assim, ele é um cara que quer ver o bem dos outros, né? E no anime e no desenho ele é super bobão. Mas isso não é métrica para maturidade. A métrica para maturidade é diante da responsabilidade como você lida. E ele vai aprendendo a lidar com essas responsabilidades. Essa primeira temporada é muito uma temporada de maturidade. Eu acredito que a segunda vai focar muito mais, vai ser muito mais efetiva na missão dele, né? Porque até o final aqui da primeira temporada ele tava nesse rolê de tentar se afastar deles e tentar fazer sozinho e não conseguir e tudo mais, mas acabamos a temporada com ele efetivamente falando assim, vamos pro reino da terra para pegar um mestre. Então assim, parece que depois de tudo ele termina a temporada falando assim, não, vamos lá, eu vou fazer minha função, eu vou aprender a dominar a terra, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então tem todo esse rolê, mas me dá essa impressão, sabe? Chega no final da temporada e ele abraça a missão dele. E isso acontece às vezes, né? A gente vai ter idas e vindas, a gente vai ter um dia que a gente vai acordar super achando que vai dar tudo certo e que todos os nossos planos vão funcionar. Hoje é o dia que vai render, hoje é o dia que eu vou fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer. E aí tem dia que a gente, tipo, cara, será que eu tô no caminho certo? Né? Será que eu tô na minha missão? Né? E qual é o grau da responsabilidade, né? Quantas vidas estão na minha mão? A gente não para pra pensar nisso. O Aang tem a responsabilidade do mundo na mão dele. Porra, eu não vou julgar o cara. Ele ser ou não avatar, o mundo depende disso, né? Se ele morre, até nascer outro, até treinar, já era, não dá tempo. Não tem. Ele precisa, né? Então é uma situação muito única ali e fica difícil mesmo você assumir essas responsabilidades. Mas eu acho que ele acaba crescendo nessas perdas. A cada momento que ele se encontra, as novas amizades que ele faz, que a série acaba não mostrando tanto. A gente tem um menininho da cadeira de rodas, mas no desenho a gente tem outros personagens que aparecem. Ou os personagens que ele já conhece e ele reencontra, como o Bumi e o próprio Gyatso no mundo espiritual, vão mostrando pra ele que ele pode se desvincular do passado e ele pode se abraçar ao presente. E eu acho isso muito legal no Aang. As responsabilidades, e ele vai abraçando essas responsabilidades conforme ele se apega ao presente e ele consegue abrir mão do passado. Parte da jornada dele, ele fica preso no passado. Porque eu perdi todo mundo. Porque antes era assim. Porque eu tinha amigos na Nação do Fogo. Porque eu tinha amigos na Nação da Terra. Não, beleza. O teu passado passou, né? Agora, diante do que tá acontecendo, não, eu consigo criar novas amizades. Então, o relacionamento da Katara e do Sokka são muito importantes por causa disso. Ele consegue pegar esses relacionamentos presentes, desenvolver eles, né, se apegar bem a eles e caminhar a partir deles. E às vezes a gente faz isso, né? A gente fica preso a relacionamentos passados. Quantas pessoas você já não viu que falaram assim, não, porque eu me machuquei no passado, porque isso, porque eu me decepcionei. E eu entendo, porque eu já me machuquei muito, eu já machuquei muito.
Mas qual é a minha expectativa? É sempre que a gente consiga pegar do presente em diante, que a gente consiga melhorar, que a gente consiga desenvolver. Então eu vejo isso nele, né? Ele, em algum momento ali, ele tem que quebrar com o passado, para que o futuro dele seja montado. Então tá, eu era de 100 anos atrás, beleza, mas eu sou de agora. Então eu tenho que pegar esse agora e caminhar daqui, com os meus relacionamentos de agora, entendendo o mundo de agora. Eu acho que isso é interessante do personagem. É um dos pontos também que fazem a chavinha da maturidade dele. Talvez a quebra com o passado esteja relacionado a saber lidar com o passado dolorido, né? Porque às vezes quando a gente fala quebra do passado, eu entendo que não é você rompi totalmente, ignoro o meu passado. Mas talvez é estar em paz com o meu passado, né? Então ele carrega a dor de ter abandonado, né, os nômades do ar, né? Cara, e é dolorido mesmo. Ele perdeu ali a família dele, né? Ele perdeu os amigos, perdeu a família, perdeu a casa, perdeu o monge Gyatso, que é a personificação de todo esse passado que aparece algumas vezes na série, né? E... beleza, perdeu, é difícil, não é fácil. Você perder, você carregar o fardo de saber que foi por causa da sua omissão e da sua imaturidade naquele momento, que não é culpa sua também, é uma imaturidade natural, você ainda é uma criança. Então, por causa de quem você naturalmente é, você não conseguiu resolver a situação e todos os nômades do ar foram extintos, sobrou só o Aang, todos foram extintos. E é muito difícil. Mas não adianta ficar se martirizando, ficar se crucificando por conta desse passado. Eu tenho que fazer as pazes com ele. Esse passado existiu, esse passado foi real, esse passado foi difícil. Mas eu não posso ficar preso nele. Eu preciso continuar vivendo, sabendo que esse passado está ali, vai me acompanhar o resto da minha vida. Mas ele não pode me causar mais a dor que ele me causa. Ele não pode ser o impeditivo de eu me abrir pro presente. Ele não pode ser impeditivo de eu mudar, de eu amadurecer. O monge Gyatso não vai voltar. Nunca mais. Os nômades do ar que morreram naquele tempo também não vão voltar. Até aquele momento, a lenda de Korra vai dar esse spoiler depois, mas até aquele momento, os nômades do ar não vão existir mais em grande quantidade, pelo menos por um bom tempo. Vai demorar para existirem nômades do ar em grande quantidade de novo. Isso até a lenda de Korra. Quem estamos aqui falando do live action. A lenda de Korra funciona e traz uma nova mitologia e uma nova informação para a história. Então essa é a realidade do Aang, mas o passado é difícil, mas eu posso fazer as pazes. Eu acho que esse romper com o passado vem nessa questão de o passado não me engessa, o passado não me trava. O passado foi uma lição que eu precisei, foram lições, foram aprendizados, e agora eu tô apto para o novo, eu tô apto para maturidade, eu tô apto para crescer. E o Aang, ele vai assumindo responsabilidades. Eu acho bem legal, né, o final da temporada, quando ele tá lá na tribo da Água do Norte, e ele praticamente se sacrifica, né? Ele cede o corpo dele pro espírito do oceano, se vingar por conta da morte do espírito da lua. Poxa, isso já é um ato de alguém que já deu um salto de maturidade. Ele tá abrindo mão da sua vida, ele é novo ainda. Que criança e que adolescente sacrifica a sua vida em prol do universo todo? Então veja que ele já tá entendendo a sua responsabilidade. Ele já tá entendendo um pouco mais quem ele é. Ele começamos a série com ele fugindo da responsabilidade. Começamos a série com ele com medo de ser o Avatar. Terminamos a temporada com ele já se sacrificando para salvar a tribo da Água do Norte. E ele abriu mão do corpo dele, só que a série, como o espírito da lua voltou, aí o espírito do oceano abriu mão do corpo do Aang, mas ele abriu mão do corpo dele. Ele abriu mão da sua identidade para que o espírito do oceano se vingasse e usasse o seu corpo para fazer aquilo que ele ainda não tinha condição de fazer por ser ainda imaturo, por ser novo na questão de Avatar, mas já maduro na decisão que ele tomou. Então é interessante a gente ver, e ainda indo para animação, meu amiguinho,
Pra mim fica muito clara essa maturidade do livro 1 pro livro 3. O livro 3, né, o Fogo, também é o livro mais maduro. O Aang tá num nível de maturidade, em outro patamar de nível de maturidade, quando ele tá aprendendo o fogo, que é o elemento mais desafiador pra ele. E ali a gente vê o salto. Em toda a série, não é só com o Aang, não. A Katara tem um salto de desenvolvimento no livro 3 também. E é muito legal vermos isso. O personagem, ele consegue chegar lá, ele consegue amadurecer. Eu quero muito ver como que eles vão fazer algumas das coisas na série, porque isso, o nível de dobra também representa o nível de maturidade e de independência dos personagens. Isso quando a gente fala do desenho. Eu não vou dar detalhes aqui, não vou dar esse tipo de spoiler, mas você entende o que eu tô querendo dizer, né? Há uma profundidade nas dobras, é algo que não foi tanto abordado aqui nessa primeira temporada. Eu quero muito ver isso, como é que eles vão trabalhar isso, como é que eles vão trazer essa realidade das especificidades das dobras para cada personagem, para cada desenvolvimento. Mas, cara, é um rolê, é um desenvolvimento muito interessante do Aang. E essa parte final, eu sempre fico muito dividido nessa coisa dele se entregar aí pro espírito, no sentido de, tipo, tá, e aí, desistiu de vez, então melhor que o espírito faça alguma coisa de uma vez porque eu sou inútil, ou efetivamente isso, não, é um sacrifício consciente, entende? Mas é isso, é um arco complicado, esse arco final do Aang, mas que eu acho que é o arco que impulsiona ele para efetivamente abraçar a missão do Avatar, né? Participar desse momento de guerra é um momento em que ele, putz, então vamos lá, salvamos vidas, perdemos vidas, ele sente esse impacto, essa guerra no norte é o ponto de virada dele para ele seguir o resto da missão. A gente tem pontos de virada, nós temos momentos em que a gente precisa passar por um solavanco para começar a se desenvolver. E é isso, né? A vida vai trazer solavancos. E amiguinho, eu não consigo não fazer uma comparação. Eu acho que é natural aqui no Dois Nerds a gente fazer isso. Mas com alguns personagens bíblicos também com relação a essa questão de maturidade. Gente, se a gente parar pra pensar, vamos lá para um Josué da vida, né? Josué, ele parecia ser um cara novo quando ele assume a responsabilidade. E quando eu falo cara novo, aqui nos textos bíblicos, o cara novo não é um cara de 13 anos necessariamente. Às vezes o cara novo é um cara de 30 anos. Exatamente. Pra realidade deles, 30 anos era muito novo. Então você pega um Josué da vida, assumindo a liderança do povo de Israel ali no livro de Josué. Qual que é a primeira reação dele pelo que a gente ouve o discurso de Deus? Porque é Deus falando pra ele, seja forte e corajoso. Se Deus tá falando isso é porque o cara deve estar apavorado de medo. É muita responsabilidade. Então não é algo muito fácil de você aceitar a responsabilidade de liderar toda uma nação que está entrando numa terra estrangeira, e sabendo do grande legado que tem no passado. Tem isso também, né, meu amigo? O Aang, ele vai passando lá na visita dos avatares, né? O Roku, a Kyoshi, o Turuk. A cada um desses avatares tem uma história e um legado imenso, e o cara ainda tem isso ainda pesando sobre seus ombros. A Kyoshi foi anos uma avatar, ela, se não me engano, foi uma das avatares mais longevas, a Kyoshi. E carrega o fardo de uma Kyoshi agora sobre meus ombros. Não é fácil isso também. Você tem um Josué que tem o fardo de um Moisés. Meu Deus do céu, como que eu vou dar conta? É isso. É medo. O cara tem que crescer, o cara teve que amadurecer muito na caminhada com Deus. Um Eliseu com Elias, mesma coisa. Ele tinha toda uma questão de Elias. Aí o cara agora assume a bucha de ser profeta em Israel. Não é fácil. Não é fácil essas responsabilidades que esses jovens vão recebendo na Bíblia. E todo esse processo de transição. Estamos falando de personagens que foram muito importantes dentro da história do plano de redenção. Não foram personagens ordinários.
Josué foi o Uhum. líder da nação que dominou Canaã. Eliseu foi um dos profetas, um dos poucos profetas justos no Reino do Norte. Então nós estamos falando de grandes personagens aqui, que enfrentaram tiveram que dar saltos de maturidade também para assumirem as responsabilidades que eles tiveram. É isso. É isso. Principalmente que esses personagens estavam vivendo aí a continuidade do ministério de seus mestres, mas a missão é a de Deus. Então a responsabilidade é essa. O Aang, ele tá carregando ali a missão do mundo, né? Salvar o mundo. Então é pesado. É pesado. E a gente tá na mesma missão. Esse que é o ponto, né? Eu sou só um cristão, tô só sentadinho na igreja. Não, não é. Você como cristão, você continua o legado de quem? De Cristo. Que é o maior legado que esse mundo já viu. Né? Então é uma responsabilidade que nós cristãos temos. A maior responsabilidade que o mundo já viu. Continuar o legado de Cristo. Então a gente precisa também parar, observar um pouco talvez a nossa vida e pensar o quão responsável estamos sendo com esta responsabilidade. O quão maduros estamos sendo com esse legado que nos foi deixado. É isso então, pessoal. Obrigado por estarem aí ouvindo a gente mais uma sexta-feira, segunda, terça, quarta, não sei qual é o dia da semana que você para ouvir os dois nerds. E como vocês viram, então, voltamos para os nossos áudios. Meu amiguinho, olha só que interessante. Nossos áudios, nossos episódios estão no Spotify com uma edição toda bonitinha. E também estão no YouTube com uma edição mais simplificada. Para que o pessoal que gosta de acompanhar o YouTube continue acompanhando no YouTube. Então, se você tem aquela pessoa que você sabe que não consegue usar o Spotify e tudo, mas você acha que esse conteúdo vale a pena ser compartilhado para as pessoas, tá lá no YouTube. Só não está com este nível de edição. Tá com uma edição um pouco mais simplificada para se encaixar aos moldes do YouTube. Mas a gente aqui no Spotify, a gente gosta de prezar por essa ediçãozinha. Estávamos com saudades, então está aqui. Queremos saber de vocês o que vocês acharam, gostaram, não gostaram. Sempre gostamos de ouvi-los. Meu amiguinho, obrigado pela sua manhã. Isso aí, muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Interage com a gente, vê o que você acha, o que você achou da Land Game, o que você achou desse live action. Interage com a gente, manda aí seus comentários. Você teologizou alguma coisa? A gente só teologizou aqui no finalzinho. Mas você pensou em alguma outra coisa? Manda aí também. E é isso aí, meu amiguinho. Bom dia pra nós. Até mais. Alô.